Senhoras e senhores, finalmente esse dia chegou. Superman tá entre nós. O filme que inicia o novo universo de DC nos cinemas, comandado agora pelo James Gunn, finalmente chegou. E como primeiro longa dessa empreitada, dessa nova tentativa da DC nos cinemas, o peso não era pouco, a urgência para dar certo muito menos, né? Mas e aí? Funcionou? O filme é bom? Não é bom? Eu já assisti o filme e a gente vai falar sobre ele com e sem spoilers. Fica tranquilo que vai estar no timestamp. Eu vou te avisar quando os spoilers forem começar também. Mas antes da gente começar aqui, se você não conhece, eu sou o Lucas. Se você curte filmes, séries, quadrinhos ou qualquer coisa que permeia a cultura pop, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí suas expectativas para Superman, ou se você já assistiu, o que você achou do filme. Mas bora lá, né? Superman de 2025 nos mostra um Superman que veio à Terra e acredita que a sua missão é ser o melhor homem que ele puder, ser um raio de bondade para a humanidade, e ele realmente é esse raio de bondade. Ele já tá nativo ali há algum tempo, mas ainda não encontrou um melhor jeito de atuar ali, né? Apesar disso, as suas ações como herói já o tornaram muito amado pela humanidade, despertando, é claro, a ira do nosso querido Lex Luthor. E quando o gênio bilionário careca preferido dos quadrinhos aí decide fazer a vida do kryptoniano um inferno, o Homem de Aço vai enfrentar uma série de desafios que colocarão à prova a sua bondade, a sua confiança, seus amigos e, é claro, né, o seu próprio senso de quem sou eu. Quem sou eu como Superman? Tá, Luca, mas esse filme é bom? É melhor que os outros do Superman? Melhor que os outros do James Gunn? Olha, depende do que você considera melhor. Eu não acho que é o filme mais redondo do James Gunn, mas eu discutiria de que talvez ele seja o melhor, sim. Ver esse filme é como ler um quadrinho, um gibi do Superman, e essa é a melhor descrição que eu consegui encontrar pro filme do James Gunn, cara. Ele não tem uma estrutura convencional de filme, mas a gente tem um bom número ali de pequenos trabalhos hercúleos pro nosso herói que juntos formam a grande história que o diretor quer contar. Digo, a gente tem ali uma estrutura de 3 atos, mas sem uma transição muito clara entre eles, e por principalmente no segundo ato a gente tem alguns mini atos dentro da mesma história. E eu acredito muito que essa estrutura é um tanto quanto incomum ali, que é muito Era de Prata ali, ou até mesmo o All Star Superman. Alguns como eu não vão se importar tanto e vão até gostar de ver tanto conceito em sequência, e outros vão achar um pouco estranho e um segundo ato um pouco arrastado por conta disso. Pra mim não incomodou porque eu achei o saldo bem positivo, e se isso chegasse a me incomodar, tinham outras coisas que me brilhavam os olhos. Que coisa mais linda! Porque, por exemplo, Superman nos leva por diversas aventuras cheias de coração, cor e ação super-heróica, como realmente ler um quadrinho do personagem. A gente tem sequências de ação com o uso dos poderes do Superman de uma maneira bem legal e filmadas muito bem, de uma maneira muito criativa até. Eu sei que você pode argumentar, cara, mas essas sequências de ação de Homem de Aço são bem melhores. E sim, se você procura uma briga mais de soco ali, de mais pancadaria, um tom mais épico pra parada, sim, as de Homem de Aço são melhores. Mas se você tá procurando uma ação um pouco mais fantasiosa, cheia de uso de poderes e soluções um tanto quanto inusitadas, esse aqui vai ser melhor. Inclusive os outros super-heróis que não são tão importantes pra trama quanto você pensa, quando eles entram em ação, é bem legal de ver também os seus poderes. Os poderes do Lanterna Verde são visualmente muito lindos e tem uma cena muito espetacular com o Senhor Incrível. Sério, essa cena é linda demais. E como eu sempre digo nos meus vídeos aqui, em live e tudo, eu acho que o James Gunn é um ótimo cara pra escrever personagem, e apesar de nesse filme ele ser um pouquinho expositivo por conta de tanto conceito apresentado, eu amei a versão dele do trio principal. O Superman David Cornswet é puro, esperançoso e até mesmo imponente como um bom Superman, no mesmo nível em que ele é ingênuo. Ele é aquele escoteirão, mas ainda assim ele é escrito de uma maneira tão humana, cara, com suas qualidades, defeitos, conflitos internos, motivações, decepções, enfim. É um Superman que se preocupa com todos que vivem, do menor organismo ao maior, e a cada vez que ele salvava alguém e tinha uma interação com essa pessoa, era um sorriso diferente no meu rosto durante a sessão, cara. Sinceramente, é sobre isso que são os super-heróis, velho. É sobre você inspirar a gente como ser humano a ser melhor. E um personagem como esse, com o potencial de transformar todos à sua volta com a sua luz, né?
tende a parecer algo surreal, mágico, mas o James Gunn e o David Corenswet conseguem dar um jeito e fazem esse personagem ser muito real, muito verossímil. Eu gostei demais dele. Na minha cabeça ele já veio para um top 1 a 3 aí, Superman live action. Ele fica variando, assim, ele vai para 1, depois ele volta para 3, quando eu lembro de outra cena do Christopher Reeve, e na minha cabeça ele tá dividindo esse pódio com o Tyler Hoechlin e com o Christopher Reeve, tá? Mas eu não sei se ele fica em primeiro com certeza, porque essa versão ela não é perfeita, tá? Ela tem seus defeitos ali que a gente vai falar mais quando a gente estiver falando sobre spoiler, mas quando ele acerta demais, cara. E o que eu posso falar sobre essa Lois Lane, cara? A nossa jornalista incisiva do Planeta Diário, a mulher que nunca desiste de uma boa matéria. Essa versão da Rachel Brosnahan é talvez a melhor versão do personagem em live action. Talvez você consiga argumentar para ela dividir esse pódio aí, esse primeiro lugar, com Elizabeth Tulloch, né, de Superman e Lois. E estaria tudo bem também. Aqui no filme a jornalista já na entrevista com o Clark mostra como ela é inteligente, extremamente boa no que faz, conseguindo enxergar o panorama geral ao mesmo tempo em que tenta se abrir ali pro seu novo relacionamento com o Clark, né? Ela tenta se deixar sentir e amar de verdade. Inclusive essa discussão, essa entrevista lá da Lois com o Clark, que tava no trailer inclusive, é aula de roteiro, tá? Isso aqui é um diálogo muito bem escrito, que mostra muito dos personagens que a gente precisava conhecer mais deles durante a trama, né? Porque tava bem no começo. E, cara, é um diálogo espetacular, tem fala sobre fada, eles vão se cortando e parece muito verossímil mesmo, assim. Parece uma conversa de verdade. E senhoras e senhores, a gente tem aqui o melhor Lex Luthor live action de todos os tempos na versão do Nicholas Hoult. E o que esse cara entregou é brincadeira, cara. O texto que o Gunn mostra pra gente nos mostra um homem que a maior qualidade é a sua extrema inteligência. Mas qualidade é essa que infelizmente anda lado a lado com sua extrema arrogância, que é a sua maior fraqueza. E inteligência e arrogância pro Lex Luthor devem andar lado a lado mesmo. E como um bom Lex Luthor deve ser, ele odeia tudo que o Superman representa na sua visão. E é nada mais ou nada menos do que a sua fragilidade como ser humano. O Nicholas Hoult entrega aqui um Lex inescrupuloso e até mesmo um pouco sádico ali. E que realmente acredita na sua visão sobre o Homem de Aço. As suas reações a vitórias e falhas são muito genuínas. E sinceramente fizeram dele, como eu tô falando aqui na minha visão, a melhor versão do personagem em live action. Dá pra você discutir também sobre o Michael Rosenbaum, tá com essa medalha de ouro, mas só ele também, né? Os coadjuvantes também cumprem bem o seu propósito, desde os personagens do Planeta Diário até a Gangue da Justiça. Quem precisa avançar a trama avança, quem precisa fazer rir faz rir, sem que nenhum desses personagens pareça nenhuma vez menos verossímeis. Eu sei que se eu não falar do Krypton vocês vão me encher o saco, né? Mas não tem muito o que eu falar porque é basicamente o que tá no trailer, ele tá maravilhoso, é um cãozinho que parece o nosso cachorro quando você tem um cachorro. Ele é uma máquina de destruição cheia de amor pra dar, seus poderes dele são legais e ele funciona sempre que aparece, seja em ação ou em comédia. Como o James Gunn é safado, cara, como ele sabe pegar a gente no contrapé e te deixar emocionado quando você menos espera, porque eu tava rindo, tava me divertindo com o filme ali, a sensação boa, não sei o que. Cara, quando tem interação com os pais do Clark, os pais humanos, né, foi impossível de não me identificar com o Clark e a família humana dele, e todos os momentos que eles estão juntos são simplesmente perfeitos. Eu não consegui não me identificar em nenhum momento ali. Cara, via minha família ali, seja pai, vô e tal, você consegue enxergar essas pessoas nessas carinhas ali dentro do filme, e isso é muito tocante, é muito lindo de ser visto. Agora, uma coisa que me deixava apreensivo era aquele papo de que o Gunn só tinha feito filme de comédia até agora, e isso realmente não era mentira. E assim, esse seria só mais um filme bobo do James Gunn. É sim um filme do Superman mais alegre, mais leve, isso é verdade, mas eu senti que o James Gunn se segurou bem mais nesse do que em outros longas dele. A gente ainda tem piadas, a gente ainda tem momentos cômicos, mas muito menos do que em outros longas do diretor. Agora eu tenho que falar realmente de um pontinho pequenininho, microscópico, que me incomodou nesse filme, que é um dos pontos que eu posso falar sem spoiler aqui, que é a trilha sonora, cara. Isso simplesmente não é possível. Apesar de sim, é uma homenagem à trilha do John Williams, que é maravilhosa, e é um filme do James Gunn, né? A gente tá esperando uma trilha sonora maravilhosa, mas essa trilha pra mim parece que nunca engata, sabe? Parece que ela sempre fica naquela promessa eterna de agora vai, mas quando o filme pedia algo mais épico, a trilha arranhava, mas nem sempre tava entregando ali, parece, a emoção que a cena tava pedindo. Enfim, mas isso aí é mínimo, né? Como eu disse, meio microscópico mesmo. E sem spoilers, é aqui que eu vou ter que parar, cara. Superman é um filme perfeito? Não. É um filme de estrutura normal?
Também não. Mas é um filme com muito coração, com ótimos personagens e que me fez sorrir, me sentir bem e querer ser uma pessoa melhor do começo ao fim. E no que diz respeito a espírito de um filme do Superman, era exatamente isso que eu tava procurando. Agora vamos de spoilers, tome cuidado, e eu vou deixar avisado no timestamp, na descrição e também de algum jeito visual aqui no vídeo quando acabarem os spoilers pra gente dar nota e tudo mais, tá? Se quiser skipar os spoilers, é só skipar. Enfim, gente, alguém me explica como é que vazaram um filme inteiro mais de 2 meses antes do lançamento? Tipo, cara, se você pega um vídeo meu sobre o vazamento, tudo aconteceu. Tudo. A maioria foi executada muito bem, eu gostei bastante. Mas, cara, isso ter vazado é inacreditável, né? Cara, como esse Lex Luthor é bom, velho. Todo o seu plano, Ultraman, Boravia, universo de bolso, tudo isso ser motivado por destruir o Superman, a única figura no universo que faz ele se sentir pequeno. É muito Lex Luthor, cara. É a motivação perfeita. E aqui eu vou abrir um parêntese para falar sobre woke, reaça, esse tipo de coisa, porque essa discussão chegou nesse filme inacreditavelmente. E muito foi dito de que a questão da Borávia lá em Jaipur seria uma alegoria clara, né? A Israel e Palestina, Superman imigrante, vai ser woke, vai ser lacração. Mas na verdade não. A situação da guerra foi inserida na história de uma maneira extremamente inteligente para servir ao propósito da trama ali, ao mesmo tempo que não indica muito claramente nenhum lado político ou nenhuma alegoria muito clara a alguma figura pública, assim, o que faz com que, mesmo se a pessoa quiser achar problema e quiser conjecturar e achar que tá vendo alguma coisa ali, vai acabar sendo o que ela tá acreditando e meio que tanto faz, porque não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma alegoria muito clara nesse sentido, e o filme faz até que meio claramente uma declaração sobre isso quando um personagem fala que finalmente conservadores e liberais estão concordando em alguma coisa, né? Ou seja, ele espera que esse filme unisse essa galera. Mas a galera não quer, né? A galera quer cair na porrada, se degladiar e é isso mesmo. Continua lá no Twitter falando bobagem. A situação da guerra, como eu disse, serve muito bem a trama ali, mas eu esperava que tivesse um pouco mais de impacto na cabeça do Super, sabe? O Rick Flag Sr. diz de uma maneira muito acertada, ele faz o bem, é ingênuo, pode ser, mas com boas intenções. E eu esperava que durante a jornada do personagem nesse filme, ele continuasse fazendo bem, continuasse com as boas intenções, mas que essas boas intenções fossem mais certeiras, né, e menos problemáticas. O filme acaba optando por ir por um caminho menos denso, assim, menos psicológico do Superman nesse sentido, e tudo bem também, dentro da proposta que ele tem ali, funcionou super bem, principalmente para a construção do Lex Luthor, né, o vilão, e a gente sabe que todo bom filme de herói só é tão bom quanto o seu vilão. E o fato do Ultraman ter usado uma máscara, né, deu pano pra muita teoria maluca, eu vi cada coisa na live, mas no final eu acho acertadíssimo o que eles fizeram, porque qualquer outra alternativa ali ou diminuiria a ameaça que é o Lex Luthor, ou seria de mau tom ali, por exemplo, se o Cavill voltasse e ele fosse um capanga do Lex Luthor. Particularmente eu acho que seria de mau tom isso aí, seria de mau gosto trazer ele só pra fazer isso. E também o Gunn alterou um pouquinho o passado dos pais kryptonianos, né, o Jor-El e a Lara, e sinceramente eu talvez ficasse meio irritado com isso se aparentemente não fosse um padrão da DC simplesmente cagar pros pais dos heróis, né. O The Batman teve isso, agora aqui também. Eu já perdi a mão, não ligo mais para esse tipo de coisa. E pelo menos os kryptonianos tendo essa visão sobre a Terra, pavimentam um caminho bem insano aí sobre um possível Zod no futuro. Cara, seria muito louco o cara chegar com essa cabeça e falar: mano, o teu pai tava comigo, irmão. Seria bem interessante, eu acho. E também a gente tem que falar sobre como o Superman acabou transformando as perspectivas, né, da equipe Justice Gang ali, do Lanterna Verde, Mr. Terrific, Hawkgirl, e que possivelmente esses vão ser alguns dos primeiros personagens de uma futura Liga da Justiça. Também é muito bonito e diz muito sobre esse personagem estar transformando quem está à sua volta. Cara, essa mensagem é muito linda e ainda bem que ela tá no filme. E eu sei que vocês querem falar sobre a Supergirl, né? Eu sei que é estranho pra quem não leu o Woman of Tomorrow que ela pareça bêbada e que o Krypto seja mais seu cachorro do que do Clark no final do filme, né? Porém, como eu disse, se você leu essa HQ, não é tão estranho assim. E eu juro que se esse filme seguir metade do que a HQ é, já vai ser muito bom. E o visual dela com o uniforme tá bem legal e bem fiel a esse gibi, tá? Saindo de spoilers agora, né? Como eu disse, esse é um filme que vai agradar bastante gente e
para alguns fãs talvez desagrade, e isso vai depender do que você quer ver num Superman, né? Um personagem que tem mais de 80 anos e ele acaba não sendo o mesmo no imaginário de todo mundo, né? Por isso, para explicar a minha nota, a minha percepção do filme, eu vou ter que explicar o que é o Superman para mim, por que ele é tão importante, por que ele significa tanto. O Superman para mim, ele não é e não precisa ser apenas um personagem de ação. Sim, eu sei da ironia de ele ter surgido na Action Comics e eu tá falando que ele não precisa ser de ação, né? Mas tudo que ele faz, todos os seus poderes, seus grandes feitos não significam nada se a gente não tiver investido na história de quem ele é, das suas motivações, do porquê ele continua nos protegendo mesmo que a gente seja imperfeito, que a gente negue ele, jogue lata na sua cabeça e procure pelo menor defeito possível pra apontar o dedo pro cara e dizer que ele é só mais um problema. O Superman, ele pode ser triste, existencial, estoico, mas se eu não sentir nenhuma das suas conexões com seus pais, amigos e principalmente com a Lois, a gente perde a conexão dele com o mundo. O maior triunfo desse personagem não é quando ele derrota o Zod, é quando ele devolve o boné de um garoto e troca uma ideia com ele, deixando um menino mais feliz. Não é neutralizar o parasita, mas sim quando ele salva o gato de uma garotinha que tá na árvore e dá boa noite pra ela. Não é superar o Lex ou o Brainiac numa batalha de intelectos, mas sim quando ele interage feliz com seu melhor amigo Jimmy Olsen, quando ele abraça os seus pais e principalmente quando ele olha nos olhos da Lois e diz: "Eu te amo". Ele é o ser que tinha as maiores razões para se isolar, mas mesmo sendo um alien que se vê sozinho nesse mundo da Terra que ele vive, ele ainda é capaz de amar altruisticamente alguém. E quando ele diz que ele ama a Lois, ele diz que ele pode amar a gente como os seres humanos. Em um mundo tão pessimista, com tantos problemas como os que a gente tem hoje, onde a gente faz o nosso melhor Lex Luthor e a gente busca problemas nas pessoas simplesmente porque as relações humanas nos colocam de frente com as nossas próprias falhas. Nesse contexto, se um alien é capaz de amar e fazer o bem altruisticamente sem se importar com recompensa e esse tipo de coisa, a gente como seres humanos também deveria ser. E esse filme traduz perfeitamente isso na minha visão, em uma sociedade que busca constantemente se destruir, seja com guerras, armamentos ou com reputações, Twitter, online, site de fofoca. A gente não deveria se preocupar só com o que os outros pensam da gente. Esse pensamento não deveria ser o que define a gente, mas sim as nossas ações, o que a gente faz no dia a dia pra saber que a gente tá fazendo certo, pra dormir com consciência tranquila, sabe? Enfim, por essas e outras e pela minha experiência como um todo no cinema, pra Superman eu fecho com a nota 9. E cara, se você gostou desse vídeo, gostou de Superman, se inscreve no canal, deixe seu comentário sobre a sua opinião sobre o filme, se você já assistiu, vai assistir ou não, deixe seu like e até a próxima, gente. Tchau, tchau.